Saudações a todos e a todas. Professor Eduardo, mais uma vez, vamos falar aqui um pouquinho sobre sistemas produtivos. O que vem a ser... Você sabia o que significa automação fixa, automação flexível, automação programável? Então, nesta aula aqui nós vamos tratar sobre esse assunto. Se você tiver alguma dúvida também pode mandar aqui através do chat. E estamos aqui para tirar qualquer tipo de dúvida. Então vamos lá, alunos. Vamos começar aqui falando do conceito. O conceito de sistema de automação, ele é desenvolvido por um sistema mecânico que possui sensores. Esses sensores vão obter informações do meu processo, que seja uma máquina, um processo, de um sistema, né? E essas informações serão enviadas para um processamento digital, que no caso é um CLP, que há de tomar algumas ações através dos atuadores. Os atuadores vão definir o que vai acontecer com o meu sistema, se vai avançar algum sistema, se vai, por exemplo, ligar ou desligar um motor, por exemplo, ou simplesmente ligar ou desligar uma válvula. Pode ser solenoide, ou uma válvula de fluxo, uma válvula de pressão, enfim, isso é o cerne de um conceito a questão do sistema de automação. Bom, e o que a automação faz? A automação é a tecnologia no qual há um processamento, né, ou um processo ou procedimento realizado sem a assistência humana. Ou também nessa definição da tecnologia que se ocupa no uso de sistemas mecânicos e eletrônicos e computacionais na operação e controle de uma produção sem a interferência humana. E só fazendo um adendo aqui, né, sobre a automação, qualquer processo que hoje exige muita repetibilidade, qualquer processo que hoje, qualquer área da nossa vida, e principalmente na indústria, onde necessita de muita repetibilidade, nós vamos ter que automatizar esse processo. É um processo que não tem mais volta. A questão da automatização ela é uma verdade. E aí, pessoal, sistemas automatizados podem ser identificar em elementos básicos. Por exemplo, a energia, o programa de instruções e o sistema de controle. Vamos entender isso no próximo slide. A automação, os conceitos básicos. Quais são as energias para execução do processo, do programa e do sistema de controle? O que vem a ser o programa de instruções, que são as ações a serem executadas pelo processo automatizado. Aí que está o programa, né, o código. Pode ser um código em linguagem C, pode ser um código em linguagem ladder. Todas são instruções para a execução do meu programa. E o sistema de controle? O sistema de controle executa o programa de instruções do sistema automatizado. Vamos aqui, por exemplo, dar alguns exemplos, né? Esses exemplos aqui. Por exemplo, num processo de lingotamento, a gente está falando na área da siderurgia, por exemplo, né? Um processo é o lingotamento. A forma de energia que a gente utiliza para fazer o aço é a forma térmica, né? A forma de energia térmica, e a ação resultante é a fusão seguida de uma solidificação. E aí existem outros processos, por exemplo, de descarga elétrica. Aí você usa a eletricidade como forma de energia e você remove o material através da fusão. Forjamento, por exemplo, você usa a forma mecânica, né, para conformar alguns moldes. Então isso significa alguns exemplos de processo de manufatura e os tipos de energias consumidas por eles, né? Soldagem, por último aqui, térmica, né? Fusão seguida de solidificação do material e da solda. Então, qual a energia para executar o processo automatizado? Tá? Qual a energia que nós utilizamos na área da siderurgia? Qual a energia que nós utilizamos, por exemplo, para você utilizar uma planta de um processo de envasamento de bebida? Por exemplo, Coca-Cola, cervejaria, enfim.
Por exemplo, nesse caso, a gente utiliza bastante num processo de um envasamento de bebida, uns sistemas pneumáticos, por exemplo, sistemas hidráulicos, por exemplo. São formas de energia que nós vamos obter o resultado, que é o processo do sistema de controle. Então, o sistema de controle vai agir nessas áreas, né? E, bom, olhando pelo fato que num sistema automatizado existem as funções avançadas dos sistemas automatizados. Por que isso? Porque além de executar um programa, o sistema automatizado ele vai providenciar outras funções para vocês. No caso, nós que somos técnicos ou tecnólogos ou engenheiros, por exemplo, a gente vai por exemplo, nós vamos dispor a um sistema automatizados outras funções que não é simplesmente controlar um processo, mas também, por exemplo, monitorar a segurança, por exemplo, capacidade de proteger os operadores, os equipamentos envolvidos no processo. Então tem uma área hoje de CLPs de proteção, de segurança, que está de acordo com a NR12, por exemplo. Então, nesse caso, os sistemas eles operam com segurança. A máquina ela tem que estar sendo protegida também contra acidentes para os seus colaboradores e também para a proteção do próprio equipamento, diminuição de custo, perdas por causa de acidentes. Então, isso é muito importante. Diagnóstico de manutenção e reparos. Então, o nosso sistema automatizado hoje tem capacidade de verificação, por exemplo, de falhas, mau funcionamento. E ali o sistema próprio já vai informar para a gerência de manutenção, o sistema supervisão de manutenção, que aquele equipamento está com defeito, então precisa ser substituído. E essa parte de manutenção é muito importante no sistema automatizado de hoje. Vamos falar então agora sobre monitoração de status. Então o sistema automatizado hoje também, através também de sistemas supervisórios, IHMs, nós podemos monitorar os status e parâmetros do sistema. Por exemplo, uma máquina com o motor ligado, desligado, uma chave ligada, uma chave desligada, né? Você olha na tela do seu computador ou na IHM ou no sistema supervisório, você consegue detectar o status de funcionamento daquela válvula, do motor, a pressão ou o nível de tal reservatório, e ali eu consigo, por exemplo, saber monitorar os status daquele equipamento. Bom, vamos falar de diagnóstico de falhas, né? Porque permite a interpretação de valores de correntes das variáveis, análise de valores anteriores, falha de mau funcionamento, recomendação, procedimento de reparo. Então, olha, um sistema automatizado, importante você frisar isso, que o sistema automatizado ele gerencia a questão de reparos e bem como são os passos para realizar esses reparos na sua máquina. Essa questão de detecção de erro e restabelecimento, por exemplo, existem alguns sistemas, por exemplo, na área de energia, onde, por exemplo, uma subestação elétrica teve um desligamento. Então, por sobrecarga ou por curto-circuito, não sei, pode ser qualquer tipo de desligamento. Então, o sistema supervisório ele vai ser capaz, por exemplo, de restabelecer o sistema e o erro. Mas para isso, ele precisa fazer também um diagnóstico por que esse mau funcionamento, né, ocorreu. E também tomar as providências, por exemplo, para sanar e colocar o sistema em operação normal. Isso acontece muito em sistemas de subestações e em outros sistemas também. Porque a automação ela também está aí para detectar e prevenir tais erros. Eu não posso simplesmente pegar, verifiquei o erro, já ligo o equipamento e sem saber qual foi a razão do erro ter existido. Então eu preciso sanar o erro, corrigir aquele erro e voltar a máquina ao seu funcionamento normal. Beleza, pessoal? Bom, quais são as áreas que a automação está em seguida em pesquisa, ensino na automação? Quais são as principais áreas de pesquisa da automação? A automação industrial,
no geral, que envolve a automação da manufatura, que são os processos de fabricação, e também a automação de processos contínuos, na onde, por exemplo, a automação ela abrange uma empresa, uma fábrica, um processo, por exemplo, vamos dar exemplo da Petrobras, onde ali nós temos produtos que estão sendo escoados para um determinado tipo de reservatório ou para tubulações. Então ali são processos contínuos, não param, né? Aquele sistema ali está sempre rodando. E a automação de manufatura são determinadas máquinas que vão produzir determinados tipos de produtos ali no caso. E a automação residencial e predial é uma automação que está em pleno vapor, né? Automação bancária, automação comercial e automação agrícola são áreas onde a automação ela vai entrar. E agora, com o advento da indústria 4.0, a automação industrial ela vai sair do processo da automação em si, de manufatura ou de processos contínuos, ou somente de automação bancária, residencial, e ela vai entrar na parte de logística também dos equipamentos. Então, para advento da indústria 4.0 e essa cadeia funcionar da indústria 4.0 para a fabricação de determinados produtos on demand, que é a base da automação da indústria 4.0, vamos ter que ter a automação um pouco mais global. Isso nós estamos falando de bancos de dados e automação da logística, um processo onde todos vão se conversar através de um banco de dados, né? E assim por diante. Agora eu vou falar aqui dos níveis de automação. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas a automação exige também uma pirâmide. Em uma pirâmide, nós temos aqui o topo da pirâmide e a base da pirâmide. Vamos começar falando da base da pirâmide da automação, que são as automações, são em 5 níveis, são 5 degraus ou 5 graus. E o primeiro é o dispositivo, que é o nível do dispositivo. A automação em nível de dispositivo vai incluir atuadores, sensores e outros componentes da máquina, inclusive o próprio CLP local ali naquele momento, né? Então, um CNC, por exemplo, que é esse exemplo que vocês estão vendo, eu tenho ali um controle de malha fechada, o controlador que vai receber um sinal de feedback do próprio sensor e vai ali posicionar aquela mesa para o parafuso de avanço ou recuo. E ali nós vamos ter ali, no caso, o valor desejado, né? Sempre ali tendo esse feedback do controlador, né? O valor desejado, no caso, é o set point. Então nós vamos ter esse valor aí sempre sendo ajustado de acordo com o controlador, recebendo esse sinal. E aí nós temos um exemplo típico de um nível de dispositivo, de um controle de uma mesa de um CNC. Então, nesse caso, pessoal, esta automação é uma automação a nível de dispositivo. E os outros níveis, professor? O segundo nível é o segundo nível da máquina, onde tem os componentes a nível do dispositivo são montados na máquinas individuais. Exemplo, a máquina CNC robô, um robô industrial, transportadores automáticos, veículos guiados, a sigla AGV. Então nós temos aí, por exemplo, a máquina sendo parte de um processo de automação, tá? Então aí está o nível 2, nível de máquina. O terceiro nível, né? Aqui está mais um exemplo, pessoal, de 2 modelos de automação, tá? O que é a célula robótica, no caso, e aqui eu tenho uma empilhadeira automática, né? Um veículo automaticamente guiado, tá? Nesse caso aqui são conceitos de automação. Gostaria de falar para vocês então agora que existe um terceiro nível da automação da célula do sistema, que compreende o que, pessoal? Que nesse caso aqui nós temos uma linha de produção, e essa linha de produção ela tem aqui umas células, só que cada célula fazem parte de um conjunto total de automação. Então aqui eu vou chamar de terceiro grau de automação a nível de célula ou de sistema.
compreende um grupo de células ou de sistemas auxiliado por um sistema de manuseio de material, computadores ou outros equipamentos necessários para a manufatura. Então aqui nós temos uma linha de produção do meu sistema. Nesse caso, a minha automação ela vai agir em todas essas máquinas, e aí vamos trabalhar com automação um pouco mais global. O quarto nível, pessoal, o quarto nível é da planta, onde inclui funções como ordem de processamento, planejamento do processo, controle de inventário. Aqui nós vamos trabalhar principalmente com os modelos de processamento de dados, de bancos de dados, chamado MRP, né? E esses bancos de dados eles vão estar buscando as informações de todas essas áreas aqui. Vocês estão observando aqui, cada um desses servidores aqui, eles fazem parte de uma área da empresa. Então nós estamos monitorando através de uma rede LAN, por exemplo, empacotamento, controle de qualidade, manufatura, recebimento de materiais e assim por diante. Nesse caso aqui é o quarto nível da planta, né? O nível gerencial, podemos dizer assim. Tudo bem? Bom, o quinto nível consiste onde a empresa exige que o mais alto grau da patente lá da empresa busque todas as informações da empresa, então na parte gerencial. E aí nós vamos ter, por exemplo, projetos, pesquisas. No caso aqui, olha só o modelo aqui, pessoal. Nesse caso aqui, as funções necessárias para gerenciar uma empresa. Quais são? Vendas, de marketing, contabilidade, projetos, pesquisas e agendamento, e mestre da produção. Então aqui nesse caso nós temos aqui um sistema um pouco mais nível gerencial da empresa. Bom, falando aqui sobre o exemplo, aqui você vai observar os 5 níveis na qual nós falamos, né? Então aqui na parte de máquinas, sensores, atuadores, tá? E aqui nós temos um processo mais gerencial, parte de controle de qualidade, né? E até chegar aqui na principal nível hierárquico da sua automação. Pessoal, vamos falar aqui sobre o tema que nós queremos abordar desde o início, sobre automação e tipos de automação. O primeiro tipo que nós vamos falar no caso aqui nós vamos começar com a automação fixa. Na automação fixa, qual é o objetivo da automação fixa? Primeiramente é uma sequência de operações de processamento ou montagem fixa da configuração do equipamento. Nesse caso, a automação fixa ela tem um objetivo. Tá? Nós vamos falar de 3 tipos de automação: fixa, programável e flexível. A principal característica da automação fixa, pessoal, é a solidificação, o travamento ali daquele determinado tipo de projeto de máquina. Então os equipamentos específicos vai ter o quê? Uma alta taxa de produção, porque eu vou ter que trabalhar com aquela máquina infinitamente, o resto da vida útil daquela máquina para determinado tipo de produto. Então há uma inflexibilidade na variação do produto. Então basicamente é isso o que a automação fixa faz. A justificativa necessária para ela é uma alta taxa de demanda para grandes volumes de produção em massa. Então nós temos aqui uma produção em massa no determinado tipo de produto. Então nós não vamos falar aqui qual que é a automação melhor ou pior. Nós vamos falar aqui quais são as automações utilizadas no mercado e que você pode estar trabalhando. Um exemplo aqui de automação rígida: máquinas de montagem automatizadas. Então, num sistema onde eu tenho, por exemplo, a necessidade de fabricar um parafuso, então, por exemplo, aquele parafuso será fabricado até o último dia útil da vida daquela máquina, tá bom? Por isso que ela é chamada de fixa ou rígida, automação rígida. Eu não possuo a oportunidade de mudança, de variação de variedade de outros produtos. Então isso é a base da automação fixa. Então, exemplo de automação rígida, por exemplo, aqui nós temos alguns tipos de máquinas, né?
essa máquina, por exemplo, onde eu tenho aqui uma distribuição de produtos, onde eu carrego, descarrego, e na verdade existe aqui um processo de fabricação, né? Então nesses tipos existe o tipo de mesa indexável, tipo castelo e tipo linha. Então aqui tem uma linha de produtos, aqui eu tenho uma outra forma de produção, que é uma forma de mesa. Exemplos de automação rígida, máquinas de montagem automatizadas. Então, por exemplo, aqui, pessoal, toda a configuração da máquina ela está direcionada para o produto, tá ok? Vamos falar da automação programável, que é um sistema capaz de mudar a sequência. Então, busquem essa palavrinha aqui, ó. Buscar a sequência, né? Muda, né? Então, falando de programar, então muda a sequência de operações para fabricar produtos diferentes e é controlada por um programa. Então, um conceito muito importante aí da automação programável, por exemplo, é o torno CNC, tá? São equipamentos de propósito genérico, taxas de produções menores de automação rígida, maior flexibilização na variedade do produto, né? Através de um programa novo. Então, cada programa novo, um produto novo. No caso aqui tem uma justificativa econômica, que é um baixo e médio volume de produção. Então, na verdade, o que eu faço? Eu programo a máquina para fazer um lote de um determinado tipo de peça, né? Então, cada produto novo, uma programação nova, com um setup novo e assim por diante. Um exemplo são as máquinas, né, ou robôs industriais, máquinas CNC ou robôs industriais. Então eu tenho que fazer uma programação para ajustar ao meu produto. Tudo bem? É importante frisar, pessoal, porque algumas pessoas entendem ou fazem algumas... acabam tendo dúvida entre o que é automação programável e automação flexível, que é o que nós vamos falar na próxima parte aqui, né? Aqui mais um exemplo, pessoal, sobre de uma máquina de comando numérico, um CNC. Então tenho que trocar a ferramenta, ajustar o controlador, colocar a peça, trocar os pallets e assim por diante, trocar também tudo que vai ser utilizado para o novo produto. Tenho que configurar a máquina novamente. Exemplo de uma automação programável de um robô industrial, que também eu preciso fazer a programação desde o início aqui da minha máquina. Vamos falar de automação flexível. Consiste em um sistema capaz, né, de produzir vários produtos. Agora está a grande particularidade aí da automação flexível. Bom, virtualmente sem perda de tempo para mudanças de um produto para o outro, porque ela é flexível, diferentemente da programável. É uma extensão da automação programável, tá? Bom, as principais características e equipamentos específicos. Características são equipamentos específicos para a produção contínua de vários produtos, taxa de produção média, flexibilidade e a variedade de produtos. A diferença entre flexível e programável: capacidade de mudar de programa, de setup sem perda de tempo. Então nós podemos trabalhar muito com essa questão da automação flexível, porque menos tempo para você ajustar a máquina. Um exemplo, sistemas flexíveis de manufatura. Pessoal, aqui nós estamos entrando na questão da automação flexível num processo que é a chamada indústria 4.0. Por exemplo, no caso, uma automação flexível, o cliente ele pede um determinado tipo de produto, né? Por exemplo, essa garrafa. Então essa garrafa é vermelha, tem bolinhas brancas, né? Então essa garrafa aqui, ela é para um determinado tipo, né, de cliente. Então, por exemplo, se naquele meio tempo nós pedimos uma garrafa vermelha e outro cliente pediu outro tipo de garrafa, a máquina ela vai se transformar automaticamente, ela vai se moldar, e aí nós vamos ter aqui uma outra
garrafa sendo produzida de acordo com a necessidade daquele outro cliente. E essa é a característica da automação flexível e o advento da indústria 4.0. É nós fabricarmos produtos em larga escala, sem um aumento brusco ou diminuição muito brusco do tempo de produção. E é isso que a automação 4.0 vai vir. E aí nós vamos também entrar com outras cadeias, por exemplo, que é um banco de dados da internet, onde nós temos o pedido do cliente, e aí toda a cadeia vai produzir aquele produto on time, né? Por exemplo, no caso, a gente olha assim, por exemplo, a automação ela vai ter que agir na logística, no processo de transporte, empacotamento, até chegar na mão do cliente. Isso em muito pouco tempo. Então tá aqui, pessoal, é um exemplo de automação flexível, um sistema flexível de manufatura de Groover, desse livro, né? Pronto, você pode ver aqui que no item 1 há uma estação de carregamento, descarregamento, tá? Depois no item 2, o carro guiado para o controle remoto ao longo da sua trajetória. Centro controle de usinagem, CNC, o número 3, que está aqui nessa ponta aqui, né? Nesse meio aqui, né? Bom, sistema de remoção automática de cavaco. Depois um módulo de limpeza de peças, que é o 5. Depois outro módulo específico aqui, que é o módulo de inspeção, verificar de qualidade. 7, o outro módulo de estação de inspeção de manual. O número 8 é a parte de onde fica o nosso sistema supervisório e o controle de todo esse processo. E o 9, estação de manutenção de carros. E 10, estacionamento. Então aqui uma empresa inteira, aqui no caso, o estacionamento no caso aqui é para recebimento de materiais, né? No caso, os caminhões que vão transportar esses equipamentos. Então toda essa automação aqui, ela vai ser readequada em um sistema flexível de produção, tá? Bom, gente, relação entre tipos de automação e arranjos físicos, quantidade e variedade de produto. Então aqui nesse gráfico eu tenho aqui a quantidade de produto, né? Então você pode observar aqui que na quantidade de produto eu tenho um layout de produto e uma alta taxa de produção por milhão, tá? E só que a variedade de produção aqui, ele fica aqui embaixo, né? Eu tenho aqui nesse gráfico uma baixa variedade de produção. Automação flexível está no meio, tem uma média produção de produtos, quantidade de produtos, uma variedade média também, tá? A questão do layout também por produto, se você analisar aqui, ó, na automação fixa, a gente faz uma mudança do layout pelo produto, né? E aqui, pessoal, automação, no caso programável, o layout tem uma posição fixa, no caso a fábrica, né? Só que a gente consegue, através de uma automação programável, no caso aqui, automação programável, fazer vários produtos, né? Uma variedade muito grande, né? De acordo com a sua necessidade. Só que a produção também é muito pouca, né? Produção, por exemplo, aqui na ordem de 100 a 1000, né? No caso. Gente, o que é importante? Nesse caso, você entender quais são as justificativas para automatizar um processo. Então, você precisa de aumento de produtividade. Então, a automação de uma operação usualmente aumenta a produtividade, mais saídas por hora de trabalho investido. E a taxa de produção também, que é unidades por hora, são maiores do que as operações manuais. Também a questão de uso de alto custo de mão de obra. Em países industrializados, o custo de mão de obra sobe continuamente. Maiores investimentos em automação tornam economicamente justificáveis para substituir as operações manuais.
e também a questão de escassez de mão de obra. Em alguns países, a escassez de mão de obra estimula a automação. Alto custo da matéria-prima resulta na necessidade de maior eficiência de uso dos materiais. Redução de refúgio é um dos principais benefícios da automação. Segurança. Pela automação, operações transferem ao operador de uma participação ativa para uma supervisão que é menos perigosa. A melhoria da qualidade do produto, isso não se fala, né? A automação também produz com menos taxa de produção, com maiores taxas de produção, e também produz com maior consistência e conformidade com especificações de qualidade. Reduzir o manufacturing lead time, ou seja, a automação ajuda a reduzir o tempo entre a encomenda e a entrega do produto, que é a palavra sigla MLT. Vantagens de competitividade diminuindo o MLT. Pessoal, isso é muito importante, isso está de acordo com a indústria 4.0. A questão de entregar a encomenda, isso é muito importante. Você pode observar, por exemplo, hoje a estratégia do Mercado Livre. O Mercado Livre hoje desenvolveu um processo de entrega de produto totalmente automatizado. Então, por exemplo, existem cargas, existem encomendas que você pode receber no mesmo dia útil. Então, eles conseguiram automatizar através de uma inteligência artificial o processo de entrega e recebimento de materiais. Bom, realizar processos que não podem ser feitos manualmente. Operações que requerem certa posição, miniaturização ou complexidade ou geometria, circuitos integrados complexos, né, que não pode ser realizado satisfatoriamente sem a ajuda de uma máquina. Então é aquela questão, né, a máquina ela vai ser, né, a máquina ela tende a ser, né, um pouco melhor que o ser humano nessa parte de produção de alguns tipos de produtos. Então são as razões justificáveis para nós, né, automatizar. Agora vamos falar por que não automatizar. Por exemplo, tarefas tecnologicamente muito difíceis a serem automatizadas. Por exemplo, certas tarefas são muito difíceis, né? Por exemplo, problema com acesso físico ao local de trabalho, né? Ajustes requeridos na tarefa ali, onde você precisa fazer mudanças ali drásticas e precisa ali ter um pensamento um pouco mais ajustável, humano, para você ajustar aquela máquina que ela não está programada naquele momento. As exigências de habilidades manuais, no caso, existem certas tarefas que só o ser humano vai conseguir executar, né? E demanda da coordenação, movimento, visão. A máquina ainda não está chegando nesse nível, mas vamos chegar, porque com o advento da inteligência artificial, aí, né, as máquinas elas vão se ajustando através dos parâmetros e algoritmos criados por as próprias máquinas. Então aí a máquina ela vai conseguir entender o processo e tomar decisões ali melhor para a execução de cada uma das partes. Já está acabando aqui, pessoal. Produto com ciclo de vida. Se o produto deve ser projetado e introduzido no mercado em pequeno intervalo de tempo, o método manual permite uma produção mais rápida. Então, se o produto tem um pequeno ciclo de vida, né, então não há necessidade de você automatizar. O ferramental para a produção manual pode ser fabricado em tempo menor, custos mais baixos, que o ferramental para ser sistemas automatizados. Ou produtos personalizados. Se o cliente encomenda um produto com características únicas, trabalho manual pode ter vantagem devido à versatilidade e adaptabilidade de um trabalho humano que é mais flexível de qualquer máquina automatizada. Bom, para encerrar, cobrir altos e baixos da demanda. Variações na demanda de um produto requer variações no nível de produção. Tais variações são mais fáceis a serem compensadas por meio da produção manual. E a produção manual pode ser aumentada ou diminuída sem maiores implicações.
e o custo associado é proporcional ao seu uso. Sistema automatizado, custo fixo associado ao investimento rateado para a quantidade de produção. Então, é redução de produção, rateio sobre o menor número e aumento do custo unitário. Então, gente, queria agradecer aí a atenção de vocês, falar um pouquinho sobre o que são os sistemas produtivos hoje utilizados na automação. Falamos sobre o conceito da automação genericamente. Depois nós entramos a fundo na questão dos sistemas produtivos com automação fixa, flexível e programável. Tenham uma boa aula e coloquem aqui sua questão, a sua pergunta, para a gente tentar responder. Muito obrigado aí, curta e compartilhem. Obrigado.